5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem escolheu a música de hoje foi Ciriele Oliveira Neto. Ela entrou na página do YouTube e deixou lá o recadinho dela pedindo a música de hoje. Muito legal, nesse dia 22 de maio, vamos trabalhar com Sociologia nessa terceira série linda e maravilhosa. Vamos fazer aquela problematização de Casagrande e Senzala, que eu falei da aula passada, e logo depois a gente vai fazer as correções das páginas 16 a 18, com as questões do número 4 ao número 8. Legal? Vamos lá para a problematização. Eu estive conversando aí com os meus mestres doutores, meus amigos, eles disseram que esse recorte, o recorte é a parte do tempo que está marcado aqui, né? Ali na questão 5, aqui está no número 5, na página 13, falando sobre a questão racial brasileira, o movimento negro, a retomada do conceito raça, eles disseram que o recorte é fantástico, o recorte é perfeito. E como vocês já devem ter lido essa parte toda aqui, que eu deixei para vocês, que a gente possa fazer depois as correções, eu pedi a ele que ele me desse um outro recorte. Ele me deu um outro recorte que diz assim, ó. Eu vou pegar aqui para poder ler, porque esse não é meu. Diz assim: das origens do mito da democracia racial, 32 anos da morte de Gilberto Freire. Um dos mais importantes autores brasileiros, Gilberto Freire, defendia que o Brasil era etnicamente igualitário em um projeto de elite no Brasil, com remanescentes até os dias atuais. André Nogueira, publicado em 18/7/2019, diz assim: alguns autores são centrais para entender o desenvolvimento do pensamento brasileiro na história. Um deles, com certeza, é o Gilberto Freire. O autor pernambucano foi um dos principais pensadores da antropologia e da história nos anos de 1930 e aparece como um importante intelectual, útil para o planejamento nacional de Getúlio Vargas em seu primeiro governo. Olha só. Vargas tentava trazer a ideologia nacional da unidade popular sob uma bandeira, tentando encobrir as contradições da desigualdade brasileira, principalmente quando se trata da explicitação do racismo. A famosa política do Brasil como feijoada, entre o branco, o negro e o índio convivem em harmonia, pode ser catalisada de maneira magistral a partir das propostas de Freire sobre a história na colônia. Segundo Freire, a base das relações sociais no Brasil tem origem no engenho de cana-de-açúcar, a partir da relação entre senhor e escravo. Mas Freire tenta dar uma chave positiva à natureza da relação interpessoal baseada no escravismo. A interação entre o proprietário do engenho, o senhor branco, maleável e excitado, e a escravizada negra, que teria uma suposta índole corroborativa, passiva em opinião e conformada, gera um cenário de suposta violência consentida, que fazia parte da natureza do senhor e da escrava. Com isso, Freire cria uma figura mitológica do bom senhor, que apesar de ter escravos, se importa com ele e o trata como membro inferior mais da família. É importante lembrar que essas ideias possuem muita influência da antropologia norte-americana e do imaginário estadunidense sobre a sociedade, partindo de pressupostos naturalistas sobre as comunidades que teriam comportamentos determinados por sua origem em termos geográficos, étnicos e culturais. Freire estudou por anos em Colômbia, nos Estados Unidos, país onde, na época, estavam em vigor as leis de segregação racial, sob orientação do antropólogo Franz Oz. Diante desse cenário, em 1933,
Freire escreve o famoso livro Casa Grande e Senzala. Esse aqui que a gente está problematizando. Sua principal obra, nós não estamos problematizando o livro, só um trecho, tá? Sua principal obra, em que apresenta sua tese sobre a natureza harmônica das partes da sociedade escravista que geram o povo brasileiro. A ideia de que todos estão bem no Brasil desde a era dos engenhos, pois nele aprendemos a agir de uma maneira que as supostas demandas e aceitações naturais de cada raça sejam supridas de maneira democrática. Assim, teoricamente, não se poderia dizer em verdadeira desigualdade racial, pois todos estariam, supostamente, confortáveis. Daí nasce uma ideia comum no Brasil e que esconde as desigualdades sociais no Brasil. Seríamos todos miscigenados e essa seria a marca da nossa identidade nacional. O problema é que essa miscigenação nasceu de um estupro e suas consequências até hoje são de marginalização dos negros e proteção dos nascidos brancos. Além disso, a miscigenação não é uma marca unânime. O branco e o embranquecimento ainda são referências nos padrões econômicos e de beleza, sendo a elite brasileira extremamente europeizada e contra o enegrecimento geracional. As ideias de Freire sustentam a mentira que é mito da democracia racial, a defesa de que vivemos numa harmonia entre as pessoas e que não há racismo e todos possuem as mesmas oportunidades independentemente da cor da pele, não são só incompatíveis com a realidade, elas também são uma tentativa bem-sucedida de encobrir todo o debate sobre a desigualdade racial e as consequências da escravidão no Brasil, além de apagar toda a memória de resistência e levantes de escravizados contra a hegemonia branca. O Brasil viveu mais de 400 anos sob o regime da escravidão atlântica e, mesmo após a abolição, não houve qualquer projeto de reparação das tragédias sociais geradas pela coerção de povos para trabalhar como ativo numa colônia em outro continente. Com isso, Vargas foi vitorioso no seu projeto de apaziguar a população brasileira e diminuir a força de movimentos de contestação. Muito legal, né? Então agora vamos partir para a correção das páginas 16, 17 e 18, questões de 4 a 8. Vamos nessa. Mas antes bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agradecendo de novo aí o meu amigo José Antônio por esse recorte temporal que ele mandou para mim, tá bom? Muito obrigado aí. Um grande abraço para a rapaziada toda de São Paulo. Bom, páginas na mão, vamos à correção. Espera aí que programa ao vivo é assim. Não dá trabalho para fazer. Eu coloquei aqui no quadro já as questões marcadas assim, que vocês podem copiar. 4, a letra B, 5, letra C, 6, letra A, 7, B e 8, D. Legal? E não se esqueçam aqui, ó, de se inscrever no nosso canal do YouTube, Professor Cláudio Neto. Você vai lá, coloca um joinha lá se gostou, diz por que gostou, se não gostou, fala por que não gostou e pede a sua música, tá legal? Então, na questão 4, eu vou ler as respostas para não ficar muito longo, tá bom? A resposta é a letra B, que diz: preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. A 5 é a letra C. Ela diz assim: estudar a África só nos indicaria a captura e a escravidão de diferentes povos africanos, tendo em vista que raça e o racismo são categorias ideológicas, as quais servem para encobrir as fortes tensões sociais existentes entre a imensa classe de pobres e o seu oposto, que é a classe dos ricos. É o que a gente acabou de falar aqui. A 6 também é a letra A. E a resposta diz o seguinte:
a conquista de direitos civis para a população negra. A 7 é a letra B. Diz assim a resposta: extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. E a última questão, a questão número 8 diz, na resposta da letra D, a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. É o que eu falo, que essa escravidão preta, ela é algo muito novo, muito moderno. Ela começa no século XV e termina no século XX. Legal? Então bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Vou ficando por aqui. Na próxima semana, a gente vem com uma super aula, com muito amor, com muito carinho. Eu peço que vocês não se esqueçam que estamos em quarentena e tenham muita paciência com todos que estão ao seu redor. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Fiquem bem.